Aí começa o capítulo das motos com o José Manuel Pérez, que foi um dos pilotos que faleceram nesse rally de moto, né? Um espanhol faleceu devido a um acidente no começo da prova. E aí o bicampeão do Paris-Dakar, o Fabrício Meoni, que também ficou por lá dessa vez. Je me dis que tous autant qu'on est sur ce bivouac, on cherche un peu les problèmes, on est là à vouloir gagner des courses, vouloir aller le plus vite possible. Et c'est vrai qu'on cherche tous, on s'expose tous à ce risque et pas grand chose à dire. Quand je fais pas une comparaison mais un parallèle quand on sait ce qui se passe en ce moment dans le monde avec la catastrophe qui a laissé des milliers et des milliers de morts, qui était pour rien, je dirais presque que nous on cherche un peu on le cherche, tout simplement. Primeiro dia na África, para as motos, foi cancelado. Havia uma neblina muito forte, os helicópteros não puderam levantar voo e eles é que dão a segurança, eles levam os médicos, fazem os resgates. Aí está o Patrick Zaniroli, diretor de prova, remanejando a prova para cancelar etapas para as motos, sendo deslocamento e começando para carro e caminhão, que para a gente valeu. Lá sempre largam primeiro as motos largam muito mais cedo. Mas a partir do segundo dia, ali no Marrocos, com todo mundo um pouco cansado ainda, as coisas começaram de verdade, né? Uma etapa bastante forte, já com bastante navegação, e a gente atravessando o Marrocos para começar a chegar à fronteira da Mauritânia, onde começam a aparecer as dunas. Característica do Marrocos, uma característica de muita pedra. Quando você chega à Mauritânia, você já vê isso, os grandes espaços. Essa etapa foi uma etapa de muita velocidade, né? Para os caminhões nós tínhamos o limite de velocidade esse ano, André. Nos caminhões 150 km por hora era o limite, mas as motos ali chegavam até 190 km por hora. Esse controle de velocidade é feito através do GPS, o aparelho que faz navegação por satélite. Ele se tornou um verdadeiro espião. E o primeiro cordão de dunas sempre são as primeiras dificuldades. A dificuldade de ultrapassar as dunas, a dificuldade de achar o caminho, porque não tem rastros na frente. E você não sabe onde a duna ela é dura, onde ela é mole. E aí com muita areia fofa pelo caminho, e o pessoal serpenteando as dunas, tentando achar o terreno mais duro. As motos sempre têm um abastecimento no meio da etapa. Nós temos aí o Alf Cox, que é um sul-africano, justamente parado nesses 15 minutos, porque a moto tem uma autonomia de 350 km. Então ela deve chegar, o caminhão está no mapa, está num lugar indicado até 350 km da largada e ele reabastece para continuar. Muita gente pensa que o deserto é só caminho reto. Olha o tamanho das pedras, e são quilômetros e quilômetros desse caminho liso pela frente. E essa é uma situação bem ruim quando mistura areia fofa com pedra, né? Porque areia fofa você perde um pouco do controle da moto. Às vezes você não consegue desviar das principais pedras e elas gostam de comer. Essa pedra é cupim de pneu. E as motos têm uma vantagem em relação ao carro e caminhão, que eles têm um mousse, que é uma câmara maciça. A gente passando rápido ali vai furar o pneu com certeza. Aí o David Fretinier, o francês, que tomou um caminho por si só, ele resolveu não andar em grupo e ele comenta que ele acertou o caminho e ganhou essa etapa. Ele estava com uma moto 450 cilindradas, né, a 2x2, e ele começou liderando o rally. Fretinier found a good way through the dunes and he's a little bit in front, but I think it's very fast going home and the smaller bike doesn't have a chance. Essa imagem eu não consegui ver no deserto, Cleber. Mas eu já vi ela em outros filmes, eu só não sei se é o mesmo artista, né?
Aí novamente o Frétinier mostrando a velocidade, né? Quase que voou por cima, né? Duna é traiçoeira, não tem, né? Aí já o Jean procurando, ó, poucos rastros na frente, aí a turma da frente. Os dois amigos se ajudando, você vê até o cara só para parar para ajudar já ficou ali, né? Para desatolar uma moto também não é fácil. Se você tiver uma ajuda externa. E essa é uma pilota francesa, uma moça bastante nova, né? Foi muito bem, ela conseguiu, apesar das dificuldades, ela conseguiu chegar ao final do rally. E aí a gente tem o espanhol Marc Coma, né, que foi muito bem nesse rally. E aí, ó, olha só, passando o Jean nessa velocidade, nessa poeira ali, ele comentando que ele teve que usar o coração para conseguir fazer essa ultrapassagem. E aí uma das dificuldades, né? Essa é a tal da erva de camelo, que muitas vezes a gente se refere, o pessoal não entende, esse tucho de mato, né, que cresce no meio das dunas, não sei de onde essa vegetação consegue tirar água para sobreviver. E aí, novamente, trabalho em equipe, né? Como é importante você ter uma equipe, essa é uma das dificuldades do Jean. Ele não tem um outro piloto lado a lado que dá confiança, né? Ajuda nas decisões, leva peças. Né? Numa hora dessa é muito importante, até para o lado psicológico do piloto, ter essa garantia. E aí justamente o acidente, né, que nós comentamos no início, do José Manuel Pérez, que veio a falecer. Ele chegou aí para a Europa, parecia que estava se recuperando, ele acabou morrendo já na Europa. O Jean Azevedo pilotando sua KTM. Esse ano o Jean correu com uma KTM 700 cilindradas, uma moto já bastante próxima das KTMs que os pilotos de fábrica utilizam. O trabalho da suspensão no deserto, né? É muito importante, não é só motor que você tem que ter, você tem que ter uma ótima suspensão para ter aderência, para passar por cima das armadilhas, para te dar segurança. A suspensão, eu acho que é um verdadeiro anjo da guarda do piloto. Isso aí é o Meone levando um tombo lá no deserto, nesses cordões de dunas que a gente tem que estar ultrapassando. Você vê um piloto da experiência dele, quer dizer, a natureza consegue armar para cima de qualquer um. Se um grande experiente tem uma dificuldade dessa, imagina os pilotos de menor experiência e os novatos. Esse tipo de terreno alterna muito, espaços com muita pedra e reta e dunas, cordões para ser ultrapassados. A cada 30 km você encontra um cordão desse. Agora imagina, o piloto tem que olhar os instrumentos, tem que olhar as dunas, às vezes é muita coisa, muito difícil de conseguir ter, digamos, esse equilíbrio, né, entre olhar para frente para não cair num buraco, para não sair voando numa duna, olhar o GPS para ver onde está indicando. E aí o Meone, né, que infelizmente teve um acidente sério esse ano no Paris-Dakar, não se sabe direito ainda por quê, né, foi na etapa Atar-Kifa. Ele vinha muito bem, vinha entre os líderes da prova, tentando a sua terceira vitória e sofreu um acidente sério, não resistiu aos danos físicos e ficou. É justamente nessa etapa aí que a gente passa nesse vale de montanhas na saída de Atar. Inclusive, quando a gente passa no meio de vilarejos assim, é um pouco complicado, porque tem rastros ou não tem rastros. E aí justamente o lugar onde ele caiu,
Os helicópteros chegaram muito rápido. O David Frentinier comentando o que ele viu. Il commençait à prendre de la vitesse, mais à mon avis, il était en train de regarder ses instruments et je pense que c'est ça parce qu'il n'y avait pas lieu de tomber, il y avait rien. Ouais. Isso já à noite no acampamento, o anúncio para a mídia, são mais de 300 jornalistas acompanhando o rally. E um momento muito difícil, né? Inclusive cancelaram a etapa seguinte, colocaram aí as motocicletas em aviões, porque o pessoal estava um pouco chocado, eles preferiram até uma espécie de uma homenagem a um bicampeão. Os carros e caminhões fizeram a etapa, só as motos é que foram transportadas nesse dia por aviões. Porque um acidente desse abala todo mundo que está na prova, né? Emocionalmente. E o pessoal ainda fez mais um deslocamento para chegar a Bamako. E aí os quadriciclos, uma das grandes dificuldades dos quadriciclos são os pneus. O quadriciclo não tem tanto espaço como um carro. Por exemplo, a minha Pajero eu levo 4 steps, eles não têm espaço para levar tantos steps e não tem os pneus especiais com o mousse que você falou no começo, André, que evita os furos. Então, o quadriciclo o cara precisa ter coragem, ter garra para fazer Paris-Dakar de quadriciclo. Ele tem a desvantagem do carro, por ter quatro rodas, e não tem a vantagem da moto, que tem 2 rodas, você passa mais fácil dos lugares mais complicados. E o triciclo, ou sidecar, acho que é pior ainda, porque tem aquela função ali que é o macaco, né, que vai fazendo o equilíbrio do sidecar. Como quando você pega essa situação de poucos rastros na frente, né, que o caminho, o roadbook não é preciso, você não sabe se está indo, você, lógico, é levado um pouco a seguir os rastros de quem está na frente. A moto tem essa facilidade de desencalhar quando ela atola, né? Você vê o piloto, ele não consegue subir, ele deita, vira a moto e tenta novamente. No carro e no caminhão não tem essa facilidade. O piloto é o Olivaster, que ficou em 5º lugar no campeonato do ano passado. E teve que sair esse ano por quebra de clavícula. Nós vemos já o Jean chegando na parte, já no terço final da prova, quando nós começamos a pegar um pouco de vegetação já no Mali, né, no Senegal, você começa a ver um pouco mais verde, o povo gosta, vem participar, é uma festa para eles e não é fácil, a navegação não fica tão complicada, você não se perde tanto, mas são muito mais armadilhas e a poeira sempre é uma dificuldade, no meio da vegetação ela não sai, né? No grande deserto o vento ajuda, na vegetação a poeira já fica estacionada. Aí o Gil pegou uma trilha alternativa, hein, André? Porque eu não me lembro dessa trilhinha, ele tá cortando um caminhozinho aí. Uma largada de uma especial num povoado africano lá. E a alegria sempre é grande lá, o pessoal torce muito, é um presente de Papai Noel para quem está recebendo um rally passando por ali. Um piloto francês aí comentando que é um prêmio especial para ele, está no Dakar, está conseguindo completar, como ele pensa na família, ele está com a on-board, né? Essa on-board fica em cima do capacete e ela não funciona o tempo inteiro.
Quando o helicóptero sobrevoa o piloto, eles acionam e ela começa a filmar. Inclusive, os pilotos de ponta não gostam de utilizar a soundboard porque ela é um pequeno peso, eles acham que isso pode atrapalhar um pouco o desempenho deles. E aí a gente já vê ele cruzando no meio dos vilarejos, saída para todos os lados, o que dificulta bastante a navegação. E o helicóptero filma outros, né? Aí o 14, o Giovanni Sala, um dos pilotos de ponta que chegaram atrás do Jean, inclusive, da equipe de fábrica da KTM, né? E quando o helicóptero chega aí para filmar as motos, o pessoal gosta de fazer um showzinho. E dá um tchauzinho para a família que está vendo lá na França, na Europa. E raramente a gente atravessa algum rio, algum riacho. Isso aí foi uma surpresa para a gente nessa edição. Não foi bem esse riacho que nós atravessamos. Essa é uma visão que só os helicópteros enxergam. A gente passou num lugar, digamos, bem menos fundo, né? Mas sempre é uma dificuldade por causa do fundo de pedras, né? A água, você não consegue enxergar o que está na frente. As motos são pesadas, né? São motos com 50 litros de combustível e não tem normalmente um pneu. O pneu que nós utilizamos não é um pneu de motocross, é um pneu um pouco mais duro. Então ele tem um pouco de dificuldade nesse lugar onde começa a ficar molhado. Esse vai demorar para ligar a moto de novo. Até tirar toda a água do escapamento, do carburador, é uma complicação. E é tempo perdido para a corrida, porque isso aí é um rally de velocidade. Você vê, já chegando perto de Dakar, cada vez mais vilarejos, com vilarejos formam muitas trilhas, né? Aí uma onboard aí e um pessoal atravessando a pista aí, né? E o pelotão de trás do rally se perde muito nesse tipo de terreno, porque é a savana, tem muitas estradinhas e o pessoal está vindo muito no rastro e no rumo do GPS. E quando vai navegar por odômetro, o pessoal se perde mesmo ali atrás. É que é uma espécie de teia de aranha, ou seja, tem saída para todos os lados, né? E quem vem um pouco no rastro, às vezes pensa que para onde está marcado é onde deve seguir e não é tão evidente assim. E o piloto de moto tem que estar atento a tudo isso, porque ele faz a navegação, não pode cair e acertar a aceleração para ser o mais rápido. Todo no tiene importancia si llegas aquí. Si puedes sentir esto, nada tiene importancia. Nada, nada. Hay que vivirlo. Hay que sentir esto para saber lo que es. No hay nada como eso. Também é piloto espanhola, inclusive o preparador era o namorado dela e ela prometeu que se chegasse eles casavam, né? Agora a gente tem que saber as novidades, se consumou. A todos. Largada para as últimas etapas, todo dia, o dia a dia das motos é assim, largando bastante cedo, né? Arrancando forte. E o Jean, no final do rally, cada vez andando mais forte, vencedor de uma das últimas etapas, né? Foi a primeira vez que um brasileiro ganhou uma etapa no Rally Paris-Dakar. E aí o Cyril Deprez, que foi o vencedor, o francês vencedor dessa edição. Un petit peu de mal à se concentrer et une micro-chute, mais surtout un caillou qui a enfoncé le pot d'échappement, donc je roule avec un seul pot d'échappement sur les deux. E há 2 dias do final ele comentando o pequeno tombo que ele levou e que acabou amassando o escapamento. Eles estão aí cortando o escapamento para ele continuar. Imagina você 2 dias do final, um tombo e abandonar o rally na liderança, deve ter sido um susto. Mas ele também sendo ajudado pelo seu piloto ali de assistência. E novamente a situação dos vilarejos, né, de difícil navegação. E quando você vem dos grandes espaços, existe, por exemplo, o medo de você se perder. Já nessas florestas sempre tem o problema de bater numa árvore, por exemplo.
seria o Desprezzo, que ganhou o rally. Número 2, levando uma tarja preta na mão em memória aos pilotos falecidos. Aí dá bem nessa cena para ver como tem caminho para tudo que é lado e nem todos os caminhos aí levam a Dakar. Às vezes eles se unem, separam, se unem e de repente um parte para cada lado. Fica difícil você saber se você está no rastro certo, se é o da direita ou da esquerda. Em comptem de fer-la aquí, portant hasta aquí.